Olá! A Câmara dos Deputados discute a possibilidade de criar facilidade para a repatriação de capitais. Um projeto do Poder Executivo e diversos outros que já tramitam na Câmara há alguns anos propõe que pessoas que mandaram para fora ilegalmente dinheiro ganho em atividades lícitas possam trazer esse dinheiro de volta sem serem punidas, apenas pagando imposto de renda. A ideia surgiu diante da necessidade do governo de fazer caixa. Calcula-se que haja no exterior 400 bilhões de dólares não declarados por brasileiros. Países como Alemanha, Itália e Estados Unidos já fizeram programas semelhantes. E o Brasil em Debate, da Rádio TV Câmara, vai discutir essa proposta com os deputados Alexandre Baldi, do PSDB de Goiás, e Enio Verri, do PT do Paraná. Deputados, no momento em que a população já tem uma grande descrença com relação à efetividade da justiça, isso não vai gerar mais impunidade? Olha, eu acredito que um projeto como esse, com certeza, ele alimenta ainda mais na população, de um modo geral, na percepção de que devemos perdoar aqueles que realmente cometeram um ato ilícito. Quem enviou dinheiro para fora de forma ilegal é um ato ilícito. Então, nós estamos perdoando um crime para que possa colaborar, contribuir com o momento financeiro. Então, a população, obviamente, vai se sentir prejudicada porque os trabalhadores e trabalhadoras, os brasileiros, todos que pagaram seus impostos, receberam seus salários devidamente, legalmente, obviamente deverão se sentir prejudicados pela impunidade que um projeto como esse, que aqueles que não sabemos como receberam seus recursos, qual é a percepção, como nós iremos aferir se esses recursos são lícitos ou ilícitos, de práticas legais ou ilegais no exterior, para que possamos repatriá-lo e, dentro de um perdão, possam pagar simplesmente impostos para dizer agora o recurso é legal. Deputado Enio Verri, o que o senhor acha? O senhor não acha que reafirma a ideia de impunidade de quem ganha mais dinheiro, né? Porque só que tem dinheiro lá fora é quem ganha bem, né? Olha, eu entendo que reafirmaria a ideia da impunidade se não pagasse impostos. Na verdade, o que o cidadão e a cidadã pode dizer é o seguinte: puxa, eu pago impostos, né? Está tudo certo. Essa pessoa volta o dinheiro para cá e não paga impostos, mas ela vai pagar impostos. É importante perceber duas coisas. Primeiro, ao repatriar esse recurso será tabelado normalmente como manda qualquer outra tributação. Segundo, esse recurso ele entrará na economia com cálculo a partir de dezembro de 2014 e será calculado a multa de 100% sobre como você não tivesse declarado isso. Quer dizer, além de ele pagar todos os impostos, ele vai pagar uma multa. Então, primeiro, ele é taxado. Segundo, o dinheiro, é claro que esse projeto de lei, que ele já tem algum tempo na casa, como você disse, do senador Randolph, no Senado, e aqui do José Mentor, na Câmara dos Deputados, eles trabalharam sempre deixando muito claro e grifado que é o dinheiro lícito. Porque nem todo o dinheiro que está no exterior, e o deputado Baldi tem razão, tem muito dinheiro no exterior, que é prostituição, jogos, né? Tem muita coisa ali. Tráfico de pessoas, tem muita coisa ali, sem dúvida. Armas. Essas pessoas não vão fazer isso, porque assim, elas não têm como explicar esse recurso. Quem fizer esse processo de internalização do seu recurso é quem tem operações no exterior. Você faz uma consultoria lá, resolve deixar o dinheiro aplicado lá, por uma questão de planejamento tributário, não é ilegal. Eu tenho uma empresa, Vossa Excelência empresário também tem uma empresa na Europa e trabalho lá. Eu prefiro deixar meu dinheiro aplicado na Europa, né, para reinvestir na própria Europa, do que trazer o dinheiro para cá, até por uma visão de economia tributária. Então, nesse momento, eu quero internalizar esse recurso, trazer para o Brasil. Eu vou pagar os tributos que a lei permite e vou fazer isso. Como você colocou na introdução, essa é uma experiência já histórica na Europa, em outros países também, como os Estados Unidos já fez, e foi muito bem sucedida. Me parece que o desafio não é da credibilidade, se a população vai achar isso ou não, porque a população vai perceber o seguinte: se estão pagando impostos, tudo bem. Se está provado que o recurso tem origem legal, não há problema nenhum. O grande desafio que eu vejo desse projeto, eu acho ele muito positivo, mas é o seguinte: a conjuntura ela é propícia para que esses empresários, esses investidores brasileiros que têm seu recurso no exterior internalizem essa moeda. Eu acho que esse é o maior debate. Sobre o debate da legalidade, eu fico imaginando que um traficante, ele não é nem louco de tentar uma operação como essa, porque ele vai se expor, ele será preso. Já um empresário,
Eu não tenho muita preocupação com isso. Então, me parece que o maior desafio desse projeto vejo ele como necessário, mas desafiante, é o momento para atrair o recurso. Ele é oportuno, o empresário, o investidor virar para cá trazer esse recurso? Essa é uma. E o segundo, comparando a taxa que é cobrada no resto do mundo e é cobrada aqui. É uma taxa adequada para convencê-lo a trazer esse recurso para cá? Esse sim me parece o grande debate a ser feito. O capital, quando sai do país, em geral, são momentos em que a economia está mais devagar, que tem uma inflação crescente, quer dizer, ele deve ter saído em momentos não iguais aos de hoje, porque o Brasil viveu momentos muito mais graves, né, de inflação. Né? Me permite que o exemplo que eu dei, ou o capital não entrou, não é que ele saiu, ele não entrou. Mas o normal também era as pessoas enviarem o dinheiro para fora, sim, receosos. Agora, o senhor não acredita que isso pode trazer um novo fôlego para a economia no momento crítico? Olha, eu percebo o seguinte, essa avaliação do dinheiro que está lá fora, pela percepção do momento econômico, das crises que o Brasil já viveu e vive agora, não é questão de perdoarmos se quem enviou o dinheiro enviou licitamente, corretamente, ele não vai agora necessariamente precisar repatriá-lo, porque estará na sua declaração de imposto de renda, estará declarado na anualidade no Banco Central, como a lei exige. Agora, se a decisão deste investidor, desse dono desse recurso, possa agora, por uma lei que o Brasil, obviamente que está sendo discutida do Poder Executivo, que poderá ou não ser aprovada aqui na Casa, de repatriar o seu recurso, pode haver muita questão de lavagem de dinheiro. Um traficante ou qualquer outra atitude ilícita, um terrorista, um contrabandista e outra qualquer atitude ilegal, seja no Brasil, seja no exterior, ele pode muito bem lavar o seu dinheiro no exterior, que nós não percebemos que é difícil. Existem países que são condescendentes com atitudes, principalmente da lavagem de dinheiro, como estamos assistindo aí diversas crises. E eu não acredito que o Brasil hoje, o governo federal, o Poder Executivo, tenha legitimidade perante ao mercado, perante a população, para poder patrocinar um projeto como esse. O momento econômico é difícil, mas nem por isso nós devemos perdoar as ilicitudes daqueles que poderiam ter, sim, pago o imposto no momento devido e respondido criminalmente. Por que um cidadão que comete um ato de sonegação fiscal, hoje a Receita Federal do Brasil é um órgão poderosíssimo, conta com ferramentas cada dia mais eficientes para fiscalizar a sociedade brasileira. E todos os cidadãos têm sido cobrados a pagarem os seus impostos, a terem ali aferidos todos os aspectos legais que a Receita exige. E agora, pura e simplesmente por uma dificuldade financeira e econômica que o Brasil vive, que é origem única e exclusivamente dos atos do governo federal, nós iremos perdoar para repatriar recursos? Eu não acredito que seja a saída e que seja a alternativa. Nós temos déficits cada ano maiores, né, déficits nominais que representam quase 200 bilhões de reais. Então, quer dizer, nós, obviamente, não é uma alternativa que vai salvar o Brasil e, principalmente, como brasileiro, eu não acredito que aqueles que enviaram seus recursos por momentos econômicos que o país sobreviveu, né, até hoje, eles enviaram legalmente e declaram anualmente. Agora, os que enviaram e que não declararam, nós não podemos perdoar. Eles têm que responder penalmente pelo crime que cometeram, assim como todo brasileiro que sonega fiscalmente a Receita Federal do Brasil. Deputado Henrique, o senhor concorda? Não concordo. Porque e como é que vai se aferir se o dinheiro é legal ou não, deputado? Há como verificar? Há uma divergência gigantesca das nossas concepções, gigantesca. Primeiro, o deputado Baldi, ao mesmo tempo que ele elogia a máquina arrecadadora, que é a Receita Federal, a investigadora, que é a Polícia Federal, que de fato são muito competentes, parte do princípio que esses mesmos instrumentos do Estado não vão trabalhar nessa operação. Ou seja, há uma contradição na afirmação dele. Olhe bem, se nós temos aqui uma Receita Federal equipada, que trabalha, que fiscaliza, uma Polícia Federal que tem mostrado a sua competência nas operações Lava Jato e todas as outras aí, né, o metrô de São Paulo, tem mostrado isso daí. Se ela é competente, o Ministério Público Federal trabalha, e trabalha firme. Ora, se eles trabalham, por que agora, nesse momento, não iriam trabalhar? Então, essa é a primeira questão. Outra coisa, nós não estamos falando em isentar ninguém, nós estamos falando em cobrar impostos de quem repatria o seu recurso. Então, as nossas concepções e análises do projeto são muito antagônicas nesse aspecto. Porque, olha, se os nossos instrumentos de fiscalização de Estado, que não é nem de governo, é de Estado, vão atuar, como atuam, com competência,
vão analisar esses recursos. Ora, como será fiscalizado? Com a máquina que nós temos de Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal, que tem tudo isso muito bem controlado, ela vai avaliar isso daí. Então, não há problema nenhum no processo de fiscalização, dentro de um processo que foi construído, não em 10 anos, em 20, mas um histórico de construção de uma máquina competente e qualificada para fazer essa fiscalização. Então, primeiro aspecto, a fiscalização existe, sempre existiu. Quem mandou legalmente, não há problema nenhum em repatriar, porque se ele mandou legalmente, ele já declarou. Esse projeto não é para isso. Esse projeto é para quem operou no exterior. Fala-se de 100 a 400 bi. Fala-se, porque se está lá e ninguém sabe, dá para você ter uma ideia. Mas que seja de 100 a 400 bilhões de reais. Esse recurso que está lá, ele tem alguma origem. Se for de uma origem lícita, esse empresário, esse especulador, seja quem for, ele vai, e tiver interesse, se as taxas forem interessantes, ele vai internalizar. Se for resultado de uma operação ilícita, ele não vai fazer. A lei, o que está sendo discutido, não trata em momento algum de perdão à operação ilícita. Em momento algum tem um debate sobre isso. E mesmo se tivesse, nunca passaria nessa casa. Como é que uma casa de leis vai aprovar um projeto que apoia uma ilicitude? Então, primeiro, há um problema de concepção de como é montado esse projeto. Esse projeto, muito bem discutido, ele trata, primeiro, com recursos lícitos, serão tributados e serão fiscalizados. É até um argumento que setores criticam que o recurso a ser internalizado será pouco, porque será muito investigado. Alguns empresários falam assim, puxa, mas eu vou trazer esse recurso e aí a Receita Federal vai cair na minha empresa, não só na minha empresa no exterior, como na empresa aqui também. Então, o receio de quem está analisando, e alguns escritórios de advocacia que é especializado nessa área, o receio dos seus clientes é o quão pesado será a fiscalização. Portanto, é um fato dado, os jornais da área econômica têm colocado com muita frequência isso. O modelo que está sendo desenhado é um modelo bom, os próprios especialistas da iniciativa privada entendem que está sendo desenhado um modelo adequado com o modelo europeu e mesmo nos Estados Unidos, e isso vai fazer com que o empresário que tenha interesse tenha todas as condições e, principalmente, não tira do empresário a obrigação dele prestar conta das origens dos recursos. Quem é bandido, e não é se é rico ou pobre, porque bandido é bandido, quem é bandido não vai se arriscar, porque a declaração de imposto de renda, o padrão de vida dele, os imóveis, as propriedades que ele tem no país, não serão compatíveis. E ele sabe que será fiscalizado de forma mais intensa. Então, uma coisa é líquida e certa, e eu quero deixar isso muito claro. Todos aqueles que concordarem e participarem desse processo da repatriação dos recursos serão fiscalizados. Aliás, esse era o grande medo e é esse o desenho e o debate que os escritórios estão fazendo. Serão fiscalizados, pagarão tributos e pagarão multa. Inclusive, a variação eles cambial... não deixam de ser punidos administrativamente, Claro que deixam não. de ser punidos só criminalmente. Criminalmente, desde que pague seus impostos e tudo mais. Agora, se durante o processo de fiscalização da Receita Federal encontrar alguma prática ilícita, claro que irão responder judicialmente por isso. Então, essa lei, ela não é uma lei que isenta bandido, ela não é uma lei que privilegia quem faz falcatruas, né? Ou, por um momento de escândalos como esse, que opera na vida pública e remete seu dinheiro para o exterior, como está provado no exemplo da Petrobras. Não é nada disso. Você quer trazer o seu dinheiro, você está aberto para você trazer, desde que você pague impostos, pague a multa, declare isso para continuar pagando e, principalmente, prove a origem desse recurso. Se você não puder provar, você não será bem-vindo ou será preso. Posso pedir para o senhor segurar um pouquinho, deputado Baldi, que a gente precisa fazer um pequeno intervalo e a gente volta com a sua resposta. Obrigada. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo a repatriação de capital com os deputados Enio Verri, do PT do Paraná, e Alexandre Baldi, do PSDB de Goiás. Deputado Alexandre Baldi, o senhor estava respondendo ao deputado Enio Verri quando eu interrompi. Exatamente. O deputado Enio coloca sobre uma ambígua afirmação. Eu nunca questionei o poder ou a execução da fiscalização por parte da Receita Federal, do Ministério Público ou da Polícia Federal. Até porque deflagradas operações, como menciona o deputado, como a Lava Jato, nós percebemos o quanto
são frágeis ainda os nossos poderes de fiscalização no exterior. Então, quer dizer, as obrigações desses órgãos hoje estão muito pertinentes aqui em solo brasileiro. Obviamente que nós teremos muitas dificuldades em observar, como no caso de lavagem de dinheiro, empresários, investidores, ou o que quer que seja, que tenham obtido dinheiro ilegal, porque esse dinheiro está no exterior de forma ilegal. É um ato ilícito, isso nós não temos como negar. Nós estamos perdoando perante a lei um crime. Isso é, por si só, um ato de ilicitude. Por momento econômico, o Brasil decidiu, o Poder Executivo, enviar a esta casa um projeto de lei que vai haver o perdão pelo crime que cometeram. Isso a lei é clara. Quem mantém, envia ou, obviamente, ganha recursos no exterior e não declara à Receita Federal do Brasil ou ao seu domicílio fiscal, ele comete um crime. Isso é, obviamente, um crime de evasão de divisas e de outros que podem ser cominados penalmente. Mas, se nós não conseguirmos, eu acredito que haverá fiscalização, se nós não conseguirmos aferir por esse poder que nós, infelizmente, não temos no exterior, não é dentro do Brasil, porque aqui o brasileiro ele tem sido cobrado pela Receita Federal, que é um órgão que vem sendo estruturado ao longo dos últimos anos. Mas lá fora, na lavagem de dinheiro, por exemplo, um criminoso, uma pessoa que cometeu um ato ilícito, seja recebendo esse recurso proveniente de qualquer origem, mas que tenha lavado em uma operação de serviços, que tenha montado qualquer tipo de operação que esse dinheiro possa vir a se tornar de uma origem não ilícita e que nós não consigamos aqui aferir a origem desse recurso, obviamente nós vamos perdoar um criminoso, porque é sim um criminoso, perante a legislação tributária. Aquele que tem domicílio fiscal no Brasil e que não declarou os seus recursos no exterior, ele sonegou a Receita Federal nos últimos anos e nós estaremos perdoando. E dando a ele uma multa, uma pequena multa. Olha, se compararmos aí a produtos que fazem mal à saúde, é uma multa pequena, né? Não queremos comparar a outros países, mas nós estamos perdoando perante a lei e dando a ele a oportunidade. É como daqui a pouco, se o Brasil enfrentar uma dificuldade econômica e financeira maior, nós vamos dizer, todos aqueles que sonegaram perante a Receita Federal, que são residentes no Brasil, por algum motivo, vamos perdoá-los fiscalmente para que possam se atualizar a Receita ou, enfim, criar um refis que possa aí eliminar ou eximir os sonegadores. Enfim, então nós devemos ter essa credibilidade e legitimidade para que o momento econômico ele não possa interferir no processo legal, nas quais as legislações penais pertinentes, obviamente, se cercam e devemos todos obedecer. Deputado NVR, eu estava me lembrando do caso do Banestado, né? Com o caso do Banestado, o Brasil acabou com alguns mecanismos que permitiam essa remessa de dinheiro para o exterior. Operação de CC5, que era chamado na época. Sem nenhum controle. Sim. O que ainda existe na legislação que permite que esse capital esteja lá fora, ou esse capital já está lá fora há muito tempo? Olha, tem brechas, né? Tem brechas para esse dúvida, dinheiro sair sem pagar imposto. Sem dúvida, eu não posso discordar do deputado Baldini nesse sentido, né? Que as brechas no exterior existem, mas seria uma responsabilidade minha não concordar com Vossa Excelência nisso. E tem brechas, eu vou lhe dar um exemplo, tentando respeitar o tempo aqui, hoje muito menos, mas quando nós tínhamos a dívida externa no auge, Vossa Excelência vai lembrar disso, qual era a melhor operação para você lavar o dinheiro? Eu tinha o dinheiro lá fora, ilegal. Eu comprava o título da dívida externa pelo valor real que ela valia, 30% do valor. E vinha para cá durante o processo de privatização e comprava uma empresa e pagava com o título da dívida pelo valor de face. Pronto. Eu não só legalizava, como tinha um lucro astronômico. Você vê no escândalo do Banestado, tinha as operações de cabo e as operações de CC5. O dinheiro saía era formal, mas com uma informalidade gigantesca. Você registrava, mas isso não avançava. Então, há ainda muito, eu não posso negar que há ainda muito que avançar no Brasil na forma de fechar de forma mais consistente. Tem sido feito um acordo, nós somos a Comissão de Finanças e Tributação, temos discutido alguns acordos que têm sido feitos com os Estados Unidos e com outros países do mundo, exatamente para fechar isso daí. Né? Ainda estamos longe do ideal, mas a verdade é que com o passar dos anos, é uma coisa até recente no Brasil esse diálogo do Brasil com o resto do mundo, para fechar as informações, para que o acesso às informações de aplicações que existem nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou na Espanha, sejam repassados para o Brasil e do Brasil também. Há um debate, é claro que é um debate político por trás disso, porque quem controla
esse processo aos Estados Unidos. Então, há sempre uma discussão sobre o risco de você deixar na mão de um país de caráter imperialista como os Estados Unidos organizar isto. Mas está avançando esse acordo. E esse acordo, então, nos ajudaria com esse tipo de operação que você pergunta. Qual é? De você restringir ao máximo a capacidade desse dinheiro ser aplicado no exterior e ter saído daqui de forma ilícita. Eu quero repetir aqui que eu não tenho números, então eu posso estar enganado. Mas, em minha opinião, pelo menos metade dos recursos que estão no exterior, eles são de origem de operações no exterior que ficam lá. De atletas, de artistas, de pessoal que prefere aplicar lá, porque lá os impostos, ou a maneira que eles podem aplicar, são menores do que aqui. É o caso de Mônaco, né, que é sempre utilizado como exemplo. A Suíça é mais para esconder o recurso, o Mônaco porque as taxas são mais interessantes. Então, a política tributária deles pode ser interessante. Agora, também reconheço que boa parte desse recurso também é ilícito, não só ilícito por quem sonega, porque o ilícito, só para quem sonega, aí esse projeto vai atingir. Com certeza. Com certeza. Agora, o ilícito que eu quero ampliar, o ilícito daquela pessoa que sonega, no Brasil, isso já existe, porque o Refis existe há muito tempo. O Refis é uma coisa, né, de um governo ou de outro. Isso é histórico no país, o Refis. E o Refis nada mais é fazer o seguinte, olha, você empresário, vem aqui, confessa a sua dívida, eu acato e nós parcelamos. Porque para o fisco, mais importante do que você pagar o atrasado, é que você é obrigado a continuar pagando. Então, o modelo do Refis, e aí eu concordo plenamente com o deputado, ele é pensado nessa lógica também no exterior. Só que aí eu não vejo nada errado, porque o Refis sempre foi um instrumento de desenvolvimento adequado e fazer um Refis para o recurso exterior também não é problema. Agora, o que é importante pontuar, assim, os atletas, os artistas que muitas vezes saem do Brasil, os jogadores de futebol, como são exemplos que nós observamos nos últimos dias, eles muitas das vezes mudam a sua residência e o seu domicílio fiscal. Então, eles não têm obrigatoriedade de declarar à Receita Federal do Brasil os recursos que eles ganham no exterior. Quando eles negociam em países como Mônaco, como outros quaisquer, obviamente eles escolhem esse domicílio fiscal e lá eles têm obrigatoriedade com as leis locais. Isso não quer dizer que os recursos que estão no exterior por parte desses agentes, dessas pessoas, sejam ilegais. Amanhã, se eles quiserem trazer os recursos ou investir no Brasil, eles estão amparados pela nossa lei, pelas relações diplomáticas que existem e, fundamentalmente, pelas relações fiscais, que o domicílio fiscal, no exercício das funções e atividades desses atores, artistas, atletas, eles estavam, abrangidos pelos países aos quais eles escolheram. Eu queria só abordar uma questão. Os países que adotam esse tipo de política, Estados Unidos, Itália, são países que, assim como o Brasil, adotaram recentemente, nos últimos anos, acordos internacionais muito consistentes no combate à lavagem de dinheiro. O senhor não acha que talvez haja mecanismos de controlar isso? Porque se esses países... Os Estados Unidos têm leis muito rígidas com relação à lavagem de dinheiro. Se ele conseguiu adotar uma política assim, o senhor acha que o Brasil, quer dizer, que há algum risco mesmo da gente estar repatriando dinheiro ilegal? Olha, no meu ponto de vista, são regras... os norte-americanos, os Estados Unidos, eles vêm desenvolvendo políticas e ferramentas cada vez mais abrangentes para evitar a lavagem de dinheiro e a operação de dinheiro ilícito, ilegal. Mas mesmo assim, eles ainda não conseguem evitar absolutamente tudo. Porque a evolução ela é constante. A questão do terrorismo, as tecnologias, o terrorismo, o contrabando. Por exemplo, prova que eles não conseguiram, embora seria um sonho, e eu concordo com você disse, que tem um avanço muito grande, não há como negar isso. Exatamente. Mas a prova do terrorismo e o limite que eles chegaram até de tirar a liberdade, porque eles têm um ato que permite que eles ouçam nossos telefones lá nossos não, o deles, os americanos. Quer dizer, eles chegaram a um limite também. Então, e nem eles conseguem fazer isso de forma plena. Então, nós que precisamos evoluir muito em ferramentas, dar condições à Receita Federal, à Polícia Federal, para que se investigue no exterior. Porque esse processo de lavagem de dinheiro, obviamente, ele pode legalizar, como muito bem mencionou o deputado Enio, NVR, a questão das operações financeiras que foram possíveis no passado e que também podem ser possíveis hoje entre países com menos fiscalizações ou com menos atribuições das suas operações fiscais. Então, quer dizer, nós temos que ter a cautela de que nós estaremos perdoando penalmente um criminoso. Quem mantém recurso lá fora sem declarar aqui, por qualquer que seja o motivo, por qualquer que seja a razão, eu não vejo aqui a possibilidade de nós perdoarmos o ato
criminoso dele, em virtude de arrecadarmos o imposto para que assim podemos melhorar o nosso ambiente econômico em virtude de tantos brasileiros que pagam em dia os seus impostos e que são obrigados, pela dificuldade financeira, como muito bem mencionado pelo deputado Enio, de entrar em um momento como esse em um refis promovido pela Receita Federal. Muito obrigada, deputado Alexandre Baldi. Muito obrigada, deputado Enio VR. O Brasil em Debate termina aqui, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.